Max Verstappen sempre foi visto como o símbolo máximo da Red Bull Racing. Desde sua chegada à equipe principal em 2016, sua trajetória foi marcada por ousadia, velocidade e vitórias históricas que colocaram a equipe austríaca de volta ao topo da Fórmula 1. 3 títulos mundiais depois, parecia impossível imaginar um cenário em que Max não vestisse as cores da Red Bull. Mas os bastidores do paddock contam uma história diferente, tensa e, para muitos, preocupante. A relação entre Verstappen e Christian Horner, o chefe de equipe mais longevo da categoria, vive um colapso silencioso. E em meio a essa guerra de bastidores, começa a surgir a narrativa de uma possível traição. Max Verstappen teria colocado uma condição clara para permanecer na equipe: a saída de Christian Horner. O homem que construiu o império da Red Bull na F1, que segurou crises, liderou eras vencedoras com Sebastian Vettel e, mais recentemente, reconstruiu uma nova dinastia ao lado de Max, agora está na mira de seu próprio campeão. Para muitos dentro e fora do paddock, a movimentação de Verstappen é fria, calculada e, acima de tudo, uma facada nas costas de quem sempre o apoiou. A crise entre os dois ganhou força em 2024, quando vieram à tona denúncias contra Horner nos bastidores da Red Bull. Acusações internas de conduta inadequada fizeram a diretoria da Red Bull abrir uma investigação, que acabou sendo encerrada sem grandes consequências. Horner foi mantido no cargo, mas a decisão gerou desconforto. O ambiente na equipe passou a ser mais tenso, com divisões claras entre aqueles que apoiavam o diretor e os que defendiam mudanças urgentes no comando. Jos Verstappen, pai de Max, não escondeu seu descontentamento. Em declarações públicas, deixou claro que considerava Horner um problema. Para Jos, o chefe de equipe havia ultrapassado os limites, e sua permanência era um risco não só para a imagem da Red Bull, mas também para o desempenho do time. Aos poucos, Max foi se afastando de Horner. A parceria antissólida foi dando lugar ao silêncio, aos olhares duros nos boxes e à indiferença nas reuniões de equipe. Max já não fazia questão de esconder o incômodo. E, nos bastidores, a mensagem ficou clara: ou Horner sai, ou Verstappen considera sair. Para os críticos mais duros, essa atitude representa uma traição. Afinal, foi Christian Horner quem bancou Verstappen quando ele ainda era apenas um adolescente arrojado vindo da Toro Rosso. Foi Horner quem defendeu a manutenção do jovem holandês mesmo nos tempos difíceis, quando os erros se acumulavam e os títulos pareciam distantes. Foi ele quem lutou para construir uma estrutura técnica e estratégica ao redor de Max, trazendo nomes como Adrian Newey e fortalecendo o time com foco total no desempenho do holandês. Horner sempre acreditou em Verstappen, mesmo quando o mundo o criticava. Agora, com a balança do poder virada a seu favor, Max parece disposto a eliminar o próprio mentor. Uma atitude que muitos interpretam como sinal de ingratidão. A Red Bull não é uma equipe comum. Seu sucesso sempre esteve ligado à estabilidade interna, à confiança entre piloto e chefe de equipe, à cultura de lealdade construída desde os tempos de Vettel. Max rompe com essa tradição. Ele age como se estivesse acima da história da equipe, como se o time devesse girar exclusivamente ao seu redor. Essa postura preocupa os bastidores da Fórmula 1. Pilotos exigentes sempre existiram. Senna, Schumacher, Alonso e Hamilton são exemplos de campeões que, em determinados momentos, forçaram decisões políticas dentro de suas equipes. Mas a diferença com Verstappen está na intensidade do confronto. O pedido pela saída de Horner não é apenas uma preferência técnica ou um desentendimento pontual. É um veto absoluto. É uma exigência que rasga os bastidores e coloca em xeque a estrutura que fez a Red Bull vitoriosa. Há quem defenda Max. Muitos acreditam que o clima interno realmente se deteriorou e que Horner se agarrou ao poder de forma excessiva. Os atritos com Helmut Marko, outro pilar da Red Bull, deixaram claro que o chefe de equipe está disposto a isolar até os aliados históricos para manter seu cargo. Nesse cenário, Verstappen estaria apenas defendendo o que considera o melhor para seu desempenho e para o ambiente da equipe. Mas, mesmo entre seus apoiadores, cresce o desconforto com a maneira como o piloto está conduzindo a situação. A grande questão é que Max Verstappen não é apenas um piloto. Ele é, hoje, o ativo mais valioso da Fórmula 1. Sua permanência ou saída de uma equipe muda completamente o mercado. Por isso, ele sabe do peso de suas decisões. Ao colocar Horner contra a parede, Verstappen joga um jogo de altíssimo risco. Ele sabe que a Red Bull pode ceder à pressão para mantê-lo. Mas também sabe que essa decisão pode destruir a cultura da equipe, gerar revoltas internas e abrir feridas que dificilmente cicatrizam. O comportamento de Max levanta dúvidas sobre seu futuro. Mesmo com contrato até 2028, as movimentações nos bastidores indicam que ele não está preso a esse vínculo. A Mercedes monitora a situação com atenção. Toto Wolff já declarou que gostaria de contar com Verstappen no futuro. A Ferrari, ainda que distante, também observa. Max não fala publicamente sobre isso, mas fontes próximas garantem que ele já considera possibilidades fora da Red Bull, caso suas exigências não sejam atendidas. A sensação no paddock é de que Max Verstappen já não está 100% comprometido com a equipe. Ele continua vencendo, continua rápido, mas o brilho no olhar já não é o mesmo.
O piloto que outrora defendia a Red Bull com paixão agora parece desconectado, frio, estratégico. Cada gesto seu é calculado. Cada palavra, medida. Ele age como quem está pronto para partir. Christian Horner, por sua vez, se recusa a recuar. Seu discurso é de continuidade e de confiança no trabalho. Ele nega que exista qualquer tipo de crise interna. Mas as ações falam mais alto que as palavras. A estrutura da equipe mudou. As decisões passaram a ser tomadas com mais cautela. O ambiente, antes leve e competitivo, virou tenso e silencioso. É como se todos na Red Bull soubessem que algo está prestes a explodir. A possível saída de Horner não seria apenas a queda de um chefe de equipe. Seria o fim de uma era. Seria a vitória do poder de um piloto sobre a estrutura que o moldou. E isso levanta outra questão incômoda. Se Max consegue derrubar Horner, quem poderá desafiá-lo no futuro? Que engenheiro, estrategista ou diretor será capaz de discordar dele sem medo de ser afastado? Verstappen pode, sem querer, estar criando uma Red Bull totalmente dependente de sua vontade, e isso, no longo prazo, pode ser desastroso para a equipe. Traição ou estratégia? Ambição legítima ou vaidade desmedida? Os bastidores da Red Bull hoje são dominados por essas perguntas. O que se sabe é que Max Verstappen está disposto a tudo para garantir o ambiente que considera ideal para continuar vencendo. E se isso significar derrubar um dos maiores nomes da história da equipe, ele não hesitará. Para muitos fãs, é difícil aceitar essa realidade. O garoto ousado, que enfrentava os gigantes da Fórmula 1 com coragem e determinação, agora parece um político frio, disposto a manipular os bastidores em nome do controle total. A imagem do herói começa a rachar. E, se a situação não for contida, a Red Bull poderá perder não apenas seu chefe de equipe, mas também a alma que a tornou uma força única na Fórmula 1. O tempo está correndo. E, a cada corrida, a cada silêncio nos bastidores, a cada entrevista enigmática, fica mais claro que a história de Max Verstappen na Red Bull está próxima de uma encruzilhada. Ele quer ficar, mas só ficará se for do seu jeito. E para isso, alguém terá que sair.